O aniversário da minha irmã estava chegando e meus pais me pediram para levar o bolo. Assim que ela viu o bolo, jogou-o no meu rosto por causa do recheio errado e gritou: "Tudo que você toca vira cinzas." Ela esperava pelas minhas lágrimas. Foi então que minha mãe me agarrou pelos cabelos e disse, uma velha fingindo chorar: "Vou te ensinar uma lição por arruinar a festa da minha preciosa filha." Ela começou a me chutar até eu cair no chão. Mas silenciosamente lavei o rosto e olhei nos olhos delas. Elas saíram e, quando voltaram, me viram à mesa com alguém cuja presença as paralisou. Meu nome é Ide e tenho 34 anos. Durante a maior parte da minha vida adulta, fui a bode expiatório da família, a filha esquecida, aquela que nunca conseguia fazer nada certo aos olhos dos meus pais. Minha irmã mais nova, Zara, sempre foi a filha perfeita, a princesa que não podia errar, mesmo quando fazia tudo errado. Deixe-me explicar a dinâmica da minha família. Meus pais, Harrison e Mabel Lockhill, tiveram-me quando eram jovens e despreparados. Eu fui um acidente. Embora nunca tenham dito explicitamente, suas ações falavam por si. 3 anos depois, eles tiveram Zara. E, de repente, sabiam como ser pais. Eles a enchiam de amor, atenção, presentes caros e perdão sem limites por seus erros. Enquanto isso, eu era cobrada por padrões impossíveis e criticada até por respirar alto demais. Crescendo, eu via Zara sair impune de tudo. Ela podia quebrar objetos valiosos e me culpar, roubar dinheiro da bolsa da mãe, ser suspensa da escola por brigar, e de algum jeito tudo era justificado ou minha culpa por não ser uma influência melhor. Aprendi cedo que reclamar da injustiça só piorava minha situação. Então, mantive a cabeça baixa e me concentrei nos estudos, na esperança de que o sucesso acadêmico finalmente me rendesse algum reconhecimento. Mas nunca aconteceu. Quando me formei no ensino médio como valedictorian, Zara era a estrela do programa de teatro da escola. E adivinhe de quem os feitos foram celebrados no jantar? Não eram os meus. Fui para a faculdade com bolsa integral, me formei em finanças e consegui um emprego bem remunerado em uma empresa de prestígio. Zara abandonou a faculdade 2 vezes, não conseguia manter um emprego por mais de 6 meses e passou os 20 anos de idade indo e voltando da casa dos meus pais e dos apartamentos de vários namorados. Apesar de tudo, continuei tentando manter um relacionamento com minha família. Enviava cartões de aniversário, presentes de Natal e comparecia às reuniões de família, onde sempre era tratada como uma convidada indesejada. Eu me dizia que sangue é mais espesso que água, que família significava algo, que talvez algum dia as coisas mudassem. Estava enganada. O ponto de ruptura aconteceu no mês passado. Zara estava completando 29 anos e, como sempre, meus pais planejavam uma festa elaborada. Não era uma festa qualquer. Seria na casa deles, com cerca de 40 convidados, comida servida por buffet, decoração profissional e banda ao vivo. Pense em uma extravagância do nível de recepção de casamento. Tudo isso para alguém que não tinha realizado nada digno de nota na vida adulta inteira. 2 semanas antes da festa, minha mãe me ligou com seu tom típico de exigência. "Eve, o aniversário da Zara está chegando e precisamos que você leve o bolo." Não perguntou se eu poderia ou se eu queria, foi uma ordem direta. Eu deveria ter dito não ali mesmo, mas velhos hábitos custam a morrer. "Que tipo de bolo ela quer?" Perguntei, já calculando mentalmente o custo de um bolo personalizado para 40 pessoas. "Ela quer um bolo de 3 camadas de chocolate, com recheio de framboesa e cobertura de cream cheese. Vá àquela confeitaria cara no centro, nada de supermercado barato. E Eve, não estrague. É importante." A confeitaria cara que ela mencionou era Deloco a Patisserie, onde um bolo personalizado para 40 pessoas custaria cerca de $300, quase uma semana de compras para mim. Mas aceitei, ainda tentando ser a filha boa, esperando algum reconhecimento ou apreciação. Pedi o bolo exatamente como especificado, confirmei várias vezes o recheio de framboesa e combinei a retirada na manhã da festa. O bolo era lindo, 3 camadas de chocolate rico, recheio de framboesa azedinha, coberto com cream cheese suave, decorado com framboesas frescas e delicadas raspas de chocolate. Parecia algo de revista. A festa estava marcada para começar às 19 horas e cheguei às 18h30 com o bolo, querendo garantir que ele fosse bem colocado antes da chegada dos convidados.
A casa já estava cheia de movimento, com os fornecedores montando as estações, a banda fazendo teste de som e minha mãe comandando tudo como uma operação militar. É esse o bolo? Ela perguntou, mal me olhando. Sim, exatamente o que você pediu. 3 camadas, chocolate com recheio de framboesa, cobertura de cream cheese. Ela acenou de forma desdenhosa e fez um gesto em direção à mesa de sobremesas. Coloquei o bolo cuidadosamente no centro, dei um passo atrás e precisei admitir, ele parecia perfeito entre todas as outras decorações elaboradas. Zara fez sua entrada triunfal às 19h15, fashionavelmente atrasada para a própria festa. Estava deslumbrante, como sempre, cabelos loiros soltos, vestido de grife que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal, e aquele sorriso radiante capaz de fazer qualquer um esquecer seus inúmeros defeitos de caráter. Os convidados imediatamente se aglomeraram ao redor dela, e ela se deliciava com a atenção como um gato no sol. As 2 primeiras horas correram bem. Eu ficava discretamente ao fundo, conversando com parentes que mal lembravam meu nome e observando Zara no centro da atenção. Aprendi há muito tempo a não chamar atenção nas reuniões de família. Nunca acabava bem. Quando chegou a hora do bolo, Zara se posicionou atrás da mesa de sobremesas enquanto todos se reuniam com os celulares prontos. O bolo realmente estava lindo, e senti uma pequena pontada de orgulho por ter contribuído com algo digno da celebração. Antes de cortar o bolo, só quero dizer o quanto sou grata por ter uma família tão incrível, começou Zara, com aquela doçura ensaiada que ela usava quando queria algo. E quero agradecer especialmente aos meus pais por me darem uma festa tão incrível. Nenhuma menção a mim, é claro, mesmo tendo sido o ponto central de toda a mesa de sobremesas. Mas todos estavam acostumados a que eu fosse invisível, então apenas sorri e me preparei para me misturar novamente à multidão assim que o bolo fosse cortado. Zara pegou a espátula ornamentada e fez o primeiro corte na camada inferior. Ao levantar a fatia, o recheio de framboesa ficou claramente visível, vermelho vivo contra o chocolate escuro. Sua expressão mudou instantaneamente da alegria para a fúria. O que é isso? Exigiu, a voz cortante sobre o burburinho ao fundo. É recheio de framboesa, exatamente como você pediu, alguém disse, confuso com a reação. Eu queria recheio de morango, não framboesa. Quem pediu isso? O sangue gelou. Mon tinha dito especificamente framboesa. Tinha certeza disso. Ela havia conferido na confeitaria para confirmar. Eu nunca disse framboesa, interrompeu Mon, a voz gelada. Zara sempre tem recheio de morango em seus bolos de aniversário. Todo mundo sabe disso. O chão parecia desaparecer sob os pés. Isso não podia estar acontecendo. A conversa estava clara na memória, framboesa, várias vezes. Mas olhando para os 2 rostos, ficou evidente que a verdade não importava. Mais uma vez, alguém seria feito de bode expiatório. Desculpe. Deve ter havido um mal-entendido, alguém disse, tentando manter a voz firme. O bolo ainda está delicioso. Foi então que Zara explodiu. Com 40 convidados assistindo, pegou toda a camada inferior do bolo e lançou diretamente no rosto de quem estava na linha de fogo. O bolo personalizado de $300 atingiu com força suficiente para derrubar, cobrindo cabelos, roupas e tudo ao redor de chocolate e cream cheese. O salão ficou em silêncio absoluto. Zara ainda não tinha terminado. Tudo que você toca vira cinzas. Gritou, o rosto contorcido em uma raiva totalmente desproporcional à situação. Você não consegue fazer nada certo. Arruinou meu aniversário inteiro. Todos esperavam que alguém dissesse algo para chamar atenção para o quão insana era a reação. Mas, em vez disso, viram pessoas tirando os celulares, registrando a humilhação para as redes sociais. Zara ficou ali, peito arfando, esperando que alguém desmoronasse em lágrimas para ter a satisfação de vê-lo completamente destruído. Mas algo estranho aconteceu. Em vez da vergonha e da dor familiar que costumavam surgir nesses ataques, havia apenas um vazio frio e claro onde antes estavam as emoções. Ninguém ia chorar. Ninguém ia se desculpar. Ninguém ia dar satisfação. Foi quando Mon entrou para terminar o que Zara começou. Uma velha fingindo chorar rosnou, agarrando um punhado de cabelos e puxando a cabeça para trás. Vou te ensinar uma lição por arruinar a festa da minha preciosa filha. O que aconteceu a seguir foi agressão pura e simples.
Diante de 40 testemunhas, a própria mãe começou a chutar enquanto a vítima estava coberta de bolo. Salto pontiagudo atingindo costelas, pernas, costas. A pessoa caiu ao chão sob o ataque e os chutes continuaram, com gritos sobre como a família foi humilhada e o dia especial de Zara arruinado. Os convidados apenas ficaram olhando. Ninguém interveio. Ninguém chamou por ajuda. Apenas gravavam, como se fosse entretenimento. Quando Mon finalmente parou de respirar pesadamente pelo esforço, levantei-me lentamente. O bolo ainda escorria pelos meus cabelos. Minhas roupas estavam arruinadas e meu corpo doía pelos chutes, mas eu estava cansada de ser a vítima deles. Caminhei calmamente até o banheiro de hóspedes e lavei o bolo do rosto e das mãos. Olhei-me no espelho e vi alguém que não reconhecia, não a filha quebrada e desesperada que passou 34 anos implorando por migalhas de amor de pessoas que não a mereciam. Vi alguém finalmente livre. Quando voltei para a festa, Mon e Zara tentavam restaurar o clima festivo, rindo do pequeno drama e incentivando os convidados a experimentarem as outras sobremesas. Ambas me olharam com expectativa, esperando que eu desaparecesse envergonhada, como sempre fazia. Em vez disso, sentei-me à mesa de jantar e peguei meu celular. "O que você está fazendo?" exigiu Mon. Não respondi. Percorri meus contatos até encontrar o nome que procurava. Detetive Nora Beckett, Departamento de Polícia de Chicago. Nora havia sido minha colega de quarto na faculdade e mantivemos contato ao longo dos anos. Ela sempre dizia que, se algum dia eu precisasse de ajuda com a família, poderia chamá-la. Nunca acreditei que a situação fosse grave o suficiente para envolver a polícia. Mas estava enganada. Nora atendeu no segundo toque. "Ivy, tudo bem?" "Oi, Nora. Preciso denunciar uma agressão que acabou de acontecer. A agressora ainda está aqui e há cerca de 35 testemunhas que gravaram tudo." O ambiente ficou em completo silêncio. Zara e Mon me encaravam como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. "Ivy, desligue o telefone agora", disse Mon, com aquele tom autoritário que me controlou por décadas. Ignorei completamente. "Nora, você pode enviar uma viatura para 1247 Maple Street? Vou estar aqui esperando." Após desligar, Zara encontrou sua voz. "Você chamou a polícia da sua própria mãe na minha festa de aniversário? Está louca?" "Na verdade, acho que finalmente estou sã", respondi calmamente. Pela primeira vez na vida adulta, eu pensava com clareza. Mon tentou uma abordagem diferente, mudando para a voz manipuladora. "Querida, não precisamos fazer disso algo maior do que é. Foi só um desentendimento familiar. Podemos resolver isso." "Um desentendimento familiar?" repeti. "É assim que estão chamando a agressão agora? Você me atacou na frente de 40 pessoas porque sua filha preciosa fez um escândalo por causa do recheio do bolo. Foi mais do que isso", interveio Zara. "Você pediu de propósito o recheio errado para sabotar minha festa." Eu realmente ri. "Zara, passei a vida inteira pisando em ovos perto de você. Por que eu de repente iria sabotar sua festa pedindo um recheio diferente? O que eu ganharia com isso?" Ela não teve resposta. Porque não havia nenhuma. A verdade era que ou Mon confundiu os recheios de propósito, ou planejavam toda essa situação para me humilhar. De qualquer forma, a reação delas era inaceitável. Os convidados começaram a ir embora, sem vontade de permanecer para o que ainda estava por acontecer. Em 10 minutos, a festa tinha esvaziado, exceto por alguns amigos próximos da família, divididos entre lealdade e horror pelo que tinham presenciado. 20 minutos depois, 2 policiais chegaram. Recebi-os na porta e expliquei a situação de forma calma e factual. Vários convidados tinham gravado o incidente, então havia muitas provas. Mon tentou minimizar o ocorrido, alegando que foi apenas uma bronca que ficou um pouco intensa. Os policiais revisaram vários vídeos que os convidados postaram online. Pelo visto, minha humilhação já tinha chegado ao Instagram e ao TikTok. Depois de ver as filmagens, prenderam Mon por agressão. Enquanto era algemada, ela me olhou com ódio puro. "Nunca vou te perdoar por isso", disse. "Que bom", respondi. "Eu não quero mais o seu perdão." Zara chorava, implorando aos policiais para não levarem Mon, prometendo que isso nunca mais aconteceria.
Mas agressão é agressão, independentemente da dinâmica familiar. Mon foi levada algemada enquanto Zara gritava que eu tinha destruído a família. Pai, que havia estado notavelmente ausente durante a agressão, apareceu de repente e tentou fazer o papel de pacificador. Eve, isso está indo longe demais. Você sabe que sua mãe não quis te machucar. Ela me chutou repetidamente enquanto eu estava no chão. Pai, em que mundo isso não é querer me machucar? Ele também não teve resposta. Depois que a polícia saiu, fiquei sozinha na casa dos meus pais com o pai e Zara. As decorações da festa ainda estavam montadas. Havia bolo espalhado pelo tapete e o silêncio era ensurdecedor. Espero que você esteja feliz, disse Zara, com a máscara borrada pelo choro. Você estragou tudo. Olhei ao redor para os restos da festa elaborada, para as decorações caras e a comida servida, para a vida de privilégio construída com o favoritismo dos meus pais e o meu próprio silêncio. Na verdade, eu estou feliz, disse. Pela primeira vez em anos, estou genuinamente feliz. E estava. O peso que carregava por toda a vida finalmente havia desaparecido. Eu enfrentei-os, estabeleci limites e me recusei a ser mais uma vítima deles. A sensação era incrível. Saí naquela noite e voltei para meu apartamento silencioso, onde ninguém gritava comigo, jogava coisas ou me chutava por existir. Pedi comida chinesa, tomei um longo banho e dormi melhor do que há meses. Os dias seguintes foram uma avalanche de procedimentos legais e dramas familiares. Mon foi acusada de agressão, e vários amigos de Zara que haviam postado os vídeos online foram contatados pela polícia como testemunhas. A história viralizou nas redes sociais com a hashtag Kakegate, e a reação do público foi esmagadoramente favorável à minha decisão de processar. Zara me ligou dezenas de vezes, deixando mensagens cada vez mais desesperadas, implorando para que eu retirasse a denúncia e consertasse o que eu havia quebrado. Ela ofereceu desde desculpas falsas até subornos e ameaças. Não respondi a nenhuma delas. Pai tentou uma abordagem mais sutil, aparecendo no meu trabalho para uma conversa razoável sobre a situação. Ele queria que eu considerasse como isso afetava a reputação da família, como Mon estava sofrendo na cadeia, como Zara estava devastada pela atenção negativa. Pai disse calmamente onde estava toda essa preocupação com a família quando Mon me chutava na festa da Zara? Onde estava a preocupação com a reputação quando Zara jogou um bolo no meu rosto na frente de 40 pessoas? Ele não teve resposta. A audiência preliminar foi marcada para 3 semanas após o incidente. O advogado de Mon tentou argumentar que se tratava de um pequeno desentendimento familiar que havia sido exagerado, mas as provas em vídeo eram contundentes. Era possível ver claramente ela me atacando enquanto eu estava no chão, e o áudio registrava as ameaças de que eu receberia uma lição. Na manhã da audiência, eu estava me arrumando quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi uma mulher que não reconhecia, bem vestida, provavelmente na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis. Abri a porta com cautela. Você é Eve Lockwood? Ela perguntou. Sim, posso ajudar? Sou Eleanor, Zara disse, e meu coração parou. Acredito que você conheça minha neta. Zara havia sido nomeada em homenagem à avó, mãe de Harrison, que supostamente havia morrido quando eu era criança. Exceto que ela estava ali, viva e de pé na minha porta. Acho que houve algum engano, disse cuidadosamente. Minha família me disse que você havia falecido anos atrás. A expressão de Eleanor escureceu. Disseram que eu estava morta? Esses bastardos. Ela balançou a cabeça em desaprovação. Posso entrar? Temos muito que conversar. Nas 2 horas seguintes, Eleanor revelou a verdade sobre a história da minha família. Ela não tinha morrido. Fora cortada da família quando se opôs à maneira como me tratavam na infância. Tentou intervir várias vezes, oferecendo-me acolher para ajudar nos estudos, dar apoio emocional. Meus pais ameaçaram conseguir uma ordem de restrição se ela não ficasse afastada. Tenho observado de longe, explicou. Eu sabia da sua formatura, do seu emprego, das suas conquistas. Estava tão orgulhosa de você e tão irritada por não poder fazer parte da sua vida. Por que agora? Perguntei, ainda processando a revelação de que minha avó estava viva e vinha lutando por mim o tempo todo. Porque vi os vídeos online e disse simplesmente. Vi o que fizeram com você e decidi que não iria mais respeitar os desejos deles.
Você merece saber que alguém da sua família realmente te ama. Eleanor era rica antes de meus pais a cortarem, e havia se tornado ainda mais próspera nos anos seguintes, graças a investimentos inteligentes e negócios imobiliários. Ela possuía uma rede bem-sucedida de hotéis boutique e procurava alguém para ajudá-la a administrar os negócios. Tenho uma proposta para você, disse. Venha trabalhar comigo. Ajude-me a gerenciar a empresa e, eventualmente, assuma quando eu me aposentar. Você nunca mais precisará depender dessas pessoas. Parecia bom demais para ser verdade, mas Eleanor trouxe documentos comprovando tudo o que havia me contado, papéis legais mostrando as ameaças dos meus pais, fotos de cartões de aniversário e presentes de Natal que eles devolveram, até cópias de um fundo universitário que ela tentou criar para mim e que meus pais recusaram. A audiência seria naquela tarde, e perguntei a Eleanor se ela queria me acompanhar. Ela concordou imediatamente. Quando entramos juntas no tribunal, os rostos dos meus pais ficaram pálidos. Pai recuou como se tivesse visto um fantasma. Mon, tentando se apresentar como uma mulher respeitável que apenas cometeu um erro, parecia que ia vomitar. Olá, Harrison, disse Eleanor friamente. Mabel, você está horrível. Zara, que tinha chorado dramaticamente para impressionar qualquer repórter presente, parou no meio do soluço e ficou olhando. Ela já tinha visto fotos da homenageada que dava nome a ela, mas nunca a conhecera pessoalmente. Vovó Eleanor sussurrou. Não me chame assim, respondeu Eleanor secamente. Não sou mais sua avó. Eu desejei seu pai anos atrás quando ele escolheu a crueldade em vez da família. A audiência prosseguiu com Eleanor sentada ao meu lado na primeira fila, sua presença como um escudo contra a energia tóxica da minha família. O juiz analisou as provas, ouviu os depoimentos e, finalmente, declarou Mon culpada de agressão. Ela foi sentenciada a serviços comunitários, aulas de controle da raiva e obrigada a pagar minhas despesas médicas e terapêuticas. Mais importante para mim, o juiz concedeu uma ordem de restrição, impedindo Mon e Zara de me contatarem por 1 ano. Pai não foi incluído na ordem, já que não participou da agressão, mas foi alertado de que qualquer assédio ou intimidação resultaria em acusações adicionais. Ao sairmos do tribunal, Zara tentou uma última manipulação. Eve, por favor, somos família. Não deixe que alguma rixa antiga destrua nosso relacionamento. Virei-me para olhá-la. Olhar de verdade, provavelmente pela última vez. Ela ainda era bonita, dramática, completamente egocêntrica. Naquele momento, senti algo que nunca havia sentido antes, pena. Não pelo que ela tinha feito comigo, mas pelo que ela se tornou. Zara disse baixinho: espero que um dia você descubra como ser feliz sem fazer os outros infelizes. Mas eu não estarei por perto para assistir. Eleanor e eu nos afastamos juntas, e eu nunca mais olhei para trás. Isso aconteceu há 6 meses. Desde então, tenho trabalhado com Eleanor, aprendendo sobre o negócio hoteleiro e descobrindo que tenho verdadeiro talento para gestão operacional. Ela se tornou a avó que eu sempre precisei. Ela se tornou a família que eu sempre quis, apoiadora, amorosa e genuinamente interessada na minha felicidade e sucesso. Meus pais tentaram se aproximar por meio de amigos em comum e parentes distantes, mas deixei claro que não tenho interesse em reconciliação. Eles tiveram 34 anos para me tratar com decência básica e escolheram não fazê-lo. Não sou obrigada a lhes dar uma 35ª chance. Zara tem sofrido desde o incidente. Seus seguidores nas redes sociais caíram drasticamente depois que os vídeos viralizaram, e vários amigos se afastaram ao ver seu verdadeiro caráter. Ela perdeu o emprego de meio período em uma boutique quando clientes a reconheceram e reclamaram à gerência. Meu pai disse a um primo que ela está em terapia, supostamente trabalhando o controle da raiva e relacionamentos familiares. Espero que seja verdade, pelo bem dela, mas não é mais problema meu. Mon completou seu serviço comunitário e as aulas de controle da raiva, mas, segundo fofocas da família, nunca admitiu realmente qualquer erro. Ela diz às pessoas que eu reagi exageradamente a um desentendimento menor e que estou sendo manipulada pelo dinheiro de Eleanor. A ordem de restrição vence no próximo mês, mas estou considerando renová-la. O negócio hoteleiro tem sido incrível. Eleanor e eu trabalhamos bem juntas, e consegui implementar várias melhorias operacionais que aumentaram a receita em 15% este ano. Ela está me ensinando sobre investimentos imobiliários e estamos estudando expandir para aluguel de temporada no Colorado e na Califórnia.
Pela primeira vez na vida, estou cercada por pessoas que valorizam minhas contribuições e respeitam minhas opiniões. A equipe do hotel me trata como colega e amiga, não como alguém a ser tolerada. Elelaner me apresenta como parceira de negócios e herdeira, com orgulho evidente das minhas conquistas. Também comecei a namorar Michael, que é dono de um restaurante que fornece serviços para vários eventos do hotel. Ele é gentil, engraçado e me trata como alguém que realmente importa. Quando contei a ele sobre minha família, ficou horrorizado que alguém pudesse ser tratado dessa maneira, mas não tentou me convencer a reconciliar ou perdoar por a harmonia familiar. Ele entende que algumas relações são tóxicas demais para serem salvas. A parte mais surpreendente dessa experiência tem sido o apoio esmagador que recebi de estranhos online. Os vídeos do ataque de Zara com o bolo e da agressão de Mon viralizaram, mas não da forma que elas esperavam. As pessoas ficaram indignadas por mim, compartilhando histórias próprias de abuso e de serem bodes expiatórios na família. Recebi milhares de mensagens de quem passou por experiências semelhantes, agradecendo por eu ter me defendido e mostrando que é possível se libertar de dinâmicas familiares tóxicas. Várias organizações de mulheres me procuraram para falar sobre abuso familiar e a importância de estabelecer limites. Fiz algumas entrevistas e palestras, contando minha história para ajudar outros a reconhecer quando relações familiares ultrapassam a linha do difícil para o abusivo. A parte mais difícil tem sido lidar com quem acha que devo perdoar e reconciliar porque são família. Alguns parentes e amigos da família me acusaram de ser vingativa, guardar rancor, de escolher o dinheiro e a riqueza de Elelaner em vez do sangue. Eles não entendem que ser parente não dá o direito de abusar de alguém, nem obriga a aceitar esse abuso indefinidamente. Aprendi que o ditado "o sangue é mais espesso que a água" é, na verdade, um equívoco. A frase completa é: o sangue da aliança é mais espesso que a água do útero, ou seja, relacionamentos escolhidos são mais fortes que os biológicos. As pessoas que você escolhe para manter na sua vida, que te tratam com amor e respeito, são mais importantes do que pessoas que compartilham seu DNA, mas te tratam mal. Elelaner se tornou a família que eu sempre quis, apoiadora, amorosa, orgulhosa das minhas conquistas, celebrando minhas vitórias e me confortando nos momentos difíceis. Ela me trata como membro valioso da família, não como um fardo a ser tolerado. No mês passado, ela me adotou legalmente como filha e herdeira. Aos 34 anos, fui oficialmente adotada pela minha avó de 71 anos, e foi um dos dias mais felizes da minha vida. A papelada legal foi apenas uma formalidade. Ela já havia sido mais mãe para mim em 6 meses do que Mabel tinha sido em 3 décadas. A adoção virou notícia local por causa das circunstâncias incomuns, e vários antigos amigos da família me procuraram para me parabenizar. Alguns admitiram que sempre acharam que meus pais me tratavam injustamente, mas não sabiam como intervir. Agradeci a honestidade deles, mesmo que viesse anos tarde demais. Uma dessas conversas se destacou particularmente. Minha amiga do ensino médio, Jennifer, me ligou depois de ver o anúncio da adoção no Chicago Tribune. Havíamos perdido contato após a formatura, mas ela lembrava da dinâmica familiar quando éramos adolescentes. Eve, tenho que te contar algo que deveria ter dito anos atrás. Começou. Lembra daquela entrevista de bolsa de estudos para Northwestern? Você estava tão empolgada porque era a universidade dos seus sonhos? Eu lembrava. Era meu último ano do ensino médio e havia me esforçado enormemente para conseguir uma bolsa acadêmica integral na Northwestern University. A entrevista estava marcada para uma manhã de sábado, e eu havia passado semanas me preparando. Você nunca apareceu para a entrevista, continuou Jennifer. Eu estava trabalhando meio período no escritório de admissões naquele semestre e vi seu nome na lista de ausentes. Sempre me perguntei o que aconteceu. Meu sangue gelou. Como assim eu não apareci? Nunca me falaram sobre nenhuma entrevista. A carta foi enviada para sua casa. Lembro porque ajudei a processá-las. Foi enviada para seu endereço 3 semanas antes da data da entrevista. As peças se encaixaram com uma clareza enjoativa. Meus pais haviam interceptado a carta. Eles sabotaram deliberadamente minha chance de obter uma bolsa integral em uma das melhores universidades do país. Acabei em uma boa universidade estadual com financiamento parcial, mas a Northwestern tinha sido meu sonho. Jennifer, você tem certeza absoluta disso? Com certeza. Lembro até de ter achado estranho, porque suas notas e resultados de teste eram exatamente o que eles procuravam.
A bolsa cobriria tudo: mensalidade, moradia, alimentação, até livros. Depois da ligação, sentei-me no escritório do hotel, olhando pela janela e processando essa revelação. Não se tratava apenas de negligência ou favoritismo. Era sabotagem ativa do meu futuro. Literalmente haviam roubado oportunidades de mim para me manter dependente e controlável. Naquela noite, contei a conversa para Elelaner. Ela não se surpreendeu. Eu tentei ajudar com suas despesas universitárias naquela época, também revelou. Criei um fundo de educação quando você tinha 16 anos, planejando te surpreender com ele na formatura. Seus pais descobriram de alguma forma e ameaçaram ação legal se eu não encerrasse. Disseram que não queriam que eu interferisse nas decisões deles sobre sua educação. Quanto havia no fundo? O suficiente para cobrir 4 anos em qualquer universidade privada, mais pós-graduação, se você quisesse. A dimensão do que havia sido roubado de mim era impressionante. Não apenas apoio emocional ou reconhecimento, mas oportunidades reais, possibilidades educacionais, segurança financeira. Eles haviam minado sistematicamente meu potencial para me manter sob controle. Eles achavam que eu nunca descobriria? Perguntei. Elelaner deu de ombros. Narcisistas não pensam tão adiante. Eles simplesmente reagem a qualquer coisa que ameace seu controle no momento. Seu sucesso significaria menos atenção e recursos para Zara, então eles fizeram questão de que isso não acontecesse. Essa revelação me ajudou a processar parte da culpa que carregava por ter cortado meu relacionamento com eles de forma tão completa. Não se tratava apenas do incidente do bolo ou até mesmo da agressão. Era sobre uma vida inteira de sabotagem deliberada, disfarçada de dinâmica familiar. Algumas semanas depois, recebi uma visita inesperada no hotel. Nora Beckett, a detetive que prendeu minha mãe, apareceu durante o intervalo do almoço. Espero que não se importe com a minha visita, disse. Queria saber como você está e tenho algumas informações que talvez queira conhecer. Sentamos no café do hotel, e Nora explicou que vinha acompanhando outros incidentes mencionados no boletim de ocorrência. Contatamos algumas testemunhas daquela noite, disse ela, e várias mencionaram que não foi a primeira vez que viram sua família te tratar mal. Uma mulher, Angela Torres, disse que havia testemunhado sua mãe te disciplinando fisicamente em um restaurante, cerca de 2 anos atrás. Angela era uma das amigas de Zara que esteve na festa de aniversário. Lembrei vagamente do incidente no restaurante. Mon havia me dado um tapa no rosto em público porque eu pedi ao garçom para dividir a conta, em vez de deixar que meu pai pagasse por todos. Angela disse que se sentiu tão desconfortável que quase chamou a polícia naquela noite, mas não quis se envolver em assuntos familiares. Desde então, vinha carregando culpa por isso. Nora tirou um pequeno caderno. Olha, Eve. Pelo que descobrimos, há um padrão de comportamento aqui que vai muito além de uma noite ruim. Se você quiser, podemos até construir um caso de assédio e abuso contínuos. A ideia era tentadora, mas eu finalmente estava em um bom lugar e não queria me arrastar de volta para aquela situação tóxica. Agradeço a oferta, Nora, mas acho que a ordem de restrição é suficiente por enquanto. Quero apenas seguir em frente. Ela assentiu compreensiva. Imaginei que você diria isso, mas queria que soubesse que a opção existe. E Eve, estou orgulhosa de você por ter se colocado contra eles. Muitas pessoas permanecem presas em situações familiares abusivas porque acham que precisam. Depois que Nora foi embora, refleti sobre quantas pessoas presenciaram o tratamento da minha família ao longo dos anos e não fizeram nada. Não porque fossem más, mas porque o abuso familiar frequentemente é descartado como questão privada ou apenas drama familiar. O silêncio das testemunhas permitiu que meus pais continuassem com esse comportamento por décadas. Essa é parte da razão pela qual comecei a falar publicamente sobre minha experiência. No início, eram apenas algumas entrevistas para a mídia local, mas a resposta foi avassaladora. Recebi centenas de mensagens de pessoas compartilhando suas próprias histórias de ser o bode expiatório da família, de síndrome do filho perfeito e de abuso emocional. Uma mensagem me marcou especialmente. Uma mulher chamada Lisa escreveu: assisti sua entrevista no Canal 7 e senti como se você estivesse contando minha história. Tenho 42 anos e ainda tento ganhar a aprovação dos meus pais enquanto eles cobrem meu irmão mais novo de elogios e apoio. Sua história me deu permissão para parar de tentar.
Essas mensagens me fizeram perceber que minha situação não era única. Na verdade, era bastante comum. Famílias com um filho bode expiatório e outro filho perfeito existem em todos os lugares. Mas as pessoas raramente falam sobre isso, porque somos condicionados a acreditar que lealdade familiar significa aceitar o abuso. Comecei a trabalhar com uma terapeuta, a doutora Priyaire, para processar minhas experiências e aprender padrões de relacionamento mais saudáveis. Uma das lições mais valiosas que ela me ensinou foi sobre trauma bonding e porque tinha sido tão difícil me afastar da minha família, apesar do tratamento que recebia. As crianças são biologicamente programadas para buscar amor e aprovação dos pais, explicou a doutora Priyaire durante uma das sessões. Quando esse amor é condicional ou retido, cria-se um ciclo semelhante ao vício, em que você continua tentando conquistar algo que deveria ter sido dado livremente. Ela me ajudou a entender que minhas décadas tentando agradar pessoas impossíveis de agradar não eram uma falha de caráter. Era uma resposta normal a uma situação anormal. Nesse período, Michael e eu estávamos ficando mais sérios. Ele havia me pedido em casamento 3 meses antes, e estávamos planejando uma pequena cerimônia para a primavera seguinte. O processo de organizar a lista de convidados foi interessante. Percebi que, depois de cortar meus familiares tóxicos, minha verdadeira rede de apoio era muito menor, mas infinitamente mais amorosa. Elelaner ficou radiante com o noivado e imediatamente começou a planejar o que chamava de um casamento que você merece. Ela queria sediar a cerimônia em um de seus hotéis, com todos os detalhes elegantes que meus pais nunca proporcionaram em nenhum dos meus marcos de vida. Toda mulher merece se sentir como uma princesa no dia do seu casamento, disse ela, mostrando opções de locais, especialmente para alguém que passou a vida inteira sendo tratada como Cinderela antes da chegada da fada madrinha. O planejamento também trouxe à tona algumas emoções complicadas. Parte de mim se perguntava se meu pai poderia tentar se aproximar, talvez me acompanhar no altar ou fazer algum gesto de reconciliação. Mas, à medida que a data de expiração da ordem de restrição se aproximava, sem nenhuma notícia deles, percebi que provavelmente estavam esperando que eu desse o primeiro passo. Eu não daria. Em vez disso, Elelaner seria quem me acompanharia até o altar, e eu não conseguia imaginar ninguém que eu preferisse ter nesse papel. Ela havia conquistado isso com meses de apoio incondicional e amor. Cerca de 2 meses antes da expiração da ordem de restrição, recebi uma ligação da minha prima Fai, filha da irmã do meu pai. Fai sempre foi neutra nos conflitos familiares, mantendo relacionamentos com todos sem tomar partido. Eve, preciso te contar uma coisa, disse, com a voz nervosa. Seus pais têm pedido a membros da família que te pressionem para reconciliar. Eles querem ir ao seu casamento. Meu coração disparou. O que exatamente eles estão dizendo? Alegam que toda a situação da festa de aniversário foi um mal-entendido que foi exagerado. Sua mãe diz que estava apenas te disciplinando como qualquer pai faria, e que você reagiu exageradamente chamando a polícia. Eles acham que você está sendo manipulada pelo dinheiro da Elelaner. Respirei fundo. Fai, você estava lá naquela noite. Você viu o que aconteceu. Houve uma longa pausa. Eu sei o que vi, Eve. E disse a eles que, se tivessem feito isso com minha filha, eu também teria registrado queixa. Mas eles não querem ouvir razão. Fai continuou explicando que Zara vinha enfrentando dificuldades desde o incidente. Suas aspirações como influenciadora digital haviam desmoronado depois que os vídeos viralizaram, e ela não conseguia encontrar trabalho fixo. Ela ainda morava com meus pais e, segundo Fai, os 3 haviam se tornado ainda mais unidos na sua sensação de vitimização compartilhada. Eles te culpam por tudo que deu errado desde aquela noite. Fai continuou. Zara não consegue trabalhos de modelo, os problemas de saúde da sua mãe relacionados ao estresse, a reputação do seu pai no bairro. Eles estão convencidos de que, se você apenas voltasse e perdoasse todo mundo, a vida deles voltaria ao normal. A audácia deles era impressionante. Mesmo depois de tudo, não conseguiam assumir responsabilidade por suas próprias ações. Na cabeça deles, eu ainda era o problema. A filha ingrata que destruiu a família por se recusar a aceitar abuso. O que você disse a eles? Perguntei. Eu disse a verdade. Que você está mais feliz do que eu jamais te vi. Que você é bem-sucedida e está noiva de um homem maravilhoso. E que talvez eles devessem se concentrar em resolver os próprios problemas em vez de te culpar por eles.
O apoio de Fai significou mais para mim do que ela provavelmente imaginava. Ter alguém da família testemunhando minha transformação e validando minha decisão de cortar contato foi extremamente curador. Não recebi notícias de Zara, da minha mãe ou do meu pai desde que a ordem de restrição entrou em vigor, exceto por intermédios tentando me fazer sentir culpa para que eu reatasse o contato. Aparentemente, a saúde da minha mãe piorou com o estresse do processo judicial, e Zara vem falando sobre se mudar de Chicago para recomeçar em outro lugar. Sinto-me mal pelo fato de minha mãe estar enfrentando problemas de saúde, mas não sinto culpa por estabelecer limites que protegem meu bem-estar. Se ela quisesse um relacionamento comigo, teve inúmeras oportunidades de construí-lo com base no amor e no respeito, e não no controle e abuso. O negócio está prosperando. Meu relacionamento com Michael está ficando sério, e estou genuinamente feliz pela primeira vez na minha vida adulta. Tenho planos, objetivos e sonhos que não envolvem tentar conquistar o amor de pessoas incapazes de oferecê-lo. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu simplesmente tivesse saído da festa naquela noite, em vez de chamar a polícia. Se eu tivesse ido para casa, me arrumado e continuado o padrão de aceitar abuso em nome da paz familiar, provavelmente teria passado o resto da vida sendo o bode expiatório da família, comparecendo a eventos em que era maltratada e me convencendo de que algum tipo de relacionamento era melhor do que nenhum. Em vez disso, escolhi a mim mesma. Escolhi dignidade, autoestima e a possibilidade de felicidade genuína. Foi a decisão mais assustadora e melhor que já tomei. O bolo que Sarah jogou no meu rosto deveria me humilhar, me colocar no meu lugar e me lembrar da minha posição na hierarquia familiar. Em vez disso, se tornou o catalisador para mudar completamente a minha vida. Ao tentar me destruir, ela acidentalmente me libertou. Tudo que eu toco não se transforma em cinzas. Transforma-se em ouro. E finalmente estou vivendo a vida que mereço.